ministro Ernesto Araújo compareceu hoje ao Senado, onde falou à Comissão de Relações Exteriores sobre a visita do secretário de Estado Mike Pompeo dos Estados Unidos à Operação Acolhida em Roraima. Ernesto Araújo respondeu a uma série de perguntas e explicou as posições do governo Bolsonaro para a política externa. Ao responder a uma narrativa que dizia que o Brasil estaria abandonando uma suposta posição pacificadora, o ministro explicou a importância de trabalhar com a realidade dos fatos. Falando sobre a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, Ernesto Araújo explicou que é a própria ditadura que ameaça a paz e a segurança em todo o continente. Araújo acrescentou: a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento para ignorar a realidade. O ministro afirmou que diplomacia não é covardia, exige coragem e por vezes se choca com interesses muito claros. O ministro Ernesto Araújo explicou ainda que a diplomacia brasileira obedece aos princípios constitucionais, inclusive a busca da paz, a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos. Araújo afirmou que, de acordo com a Constituição, temos que trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela e acrescentou que os governos anteriores, que permitiram o surgimento de um descalabro como Maduro, ajudando inclusive financeiramente em prejuízo dos contribuintes brasileiros, é que são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. Assim está. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga, que loteou o país entre facções criminosas, né, que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação, aí, às vezes, com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né. Eu digo que, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que é, embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com narcotráfico, com crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né? A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela, né? Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que
é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Só rapidamente a questão de... não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria... 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre a fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos, desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima. Estive na Operação Acolhida, que é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade de nenhum outro país, né? Eu acho que houve problemas realmente no passado recente, autoridades brasileiras que não tinham essa bandeira no coração, e que não tinham, na verdade, amor ao povo brasileiro no coração, né? Durante muito tempo nós fizemos uma política externa que acho que tinha talvez a bandeira da ONU no coração, ou que não acreditava no povo brasileiro, que desprezava o povo brasileiro, né? 90% do povo brasileiro é cristão, e quando o presidente diz que o Brasil é um país cristão, algumas pessoas se revoltam contra isso, porque desprezam o povo brasileiro, desprezam a fé da grande maioria do povo brasileiro, desprezam os valores do povo brasileiro. Durante muito tempo tivemos uma política externa que tinha vergonha do Brasil, tinha vergonha dessa bandeira,
né? Trabalhava apenas para ser louvado e elogiado nos corredores dos organismos internacionais, né? O que é fácil, eu sei que é fácil, né? Basta você dizer, olha, nós estamos com a paz, nós estamos com a solução pacífica de controvérsias, e o povo brasileiro perdendo recursos, perdendo esperança, perdendo oportunidades comerciais, perdendo a fé, sendo esquecido, né? Políticas que não trabalhavam, que também não tinham a Constituição brasileira no coração, que não trabalhavam pelos direitos humanos em outros países, como no caso da Venezuela, não trabalhavam pela autodeterminação dos povos, nem mesmo pela autodeterminação do povo brasileiro, né, que queriam submeter o Brasil a ditames aí de organismos internacionais, portanto, ignorando o princípio da independência nacional, né. Então, o que acontece é o seguinte, temos parceiros internacionais que podem nos ajudar a defender os interesses do povo brasileiro, alguns mais do que outros, né? E eu acho que hoje o parceiro internacional que mais pode nos ajudar a defender os interesses do povo brasileiro e que mais pode nos ajudar a cumprir a Constituição, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, repúdio ao racismo, por exemplo, etc., etc., são os Estados Unidos da América. Então, não tenho vergonha nenhuma de que seja um parceiro tão importante para o Brasil, porque esse parceiro não é por uma opção ideológica, garanto ao senhor, é por uma opção de ser o parceiro que pode nos ajudar a transformar o Brasil do jeito que nós queremos transformá-lo. Uma verdadeira democracia, né? uma verdadeira economia de mercado, gerando oportunidades para todos, né? E um país respeitado no mundo, sim, por ser um país que trabalha por grandes valores e não um país que é simplesmente elogiado aí por diplomatas de outros países, né? Nós queremos fazer uma política externa que seja elogiada pelo povo brasileiro, né?